Eu cumprimento o presidente dessa casa, o senhor Paulo César, nem da autoescola, a extensiva a todas as demais autoridades constituídas, as autoridades eclesiásticas que aqui estão, e a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. É uma alegria poder estar aqui neste momento tão importante para nós, e eu tenho a fala sobre o Dia do Evangélico, junto com esse momento que estamos aqui celebrando mais um aniversário da Reforma Protestante. Essa casa também abre espaço para o Dia do Evangélico. E eu quero começar a reflexão dessa noite com um resgate do que é ser evangélico. Se você consultar o dicionário, eu tive a oportunidade de fazer isso há pouco tempo. Evangélico no dicionário diz assim, entre as subexplicações, a central fala que se apresentam em conformidade com os princípios do Evangelho, né? Ou seja, o evangélico é aquele que pratica o Evangelho. Bom, por mais lógico que isso pareça, eu quero fazer algumas pontuações nessa noite, porque entendo eu que é necessário, se faz necessário, um despertar do povo de Deus, uma reflexão do povo de Deus, para que esse termo evangélico, ele se enquadre perfeitamente em nossa vida. Então, iniciando, qual que é a missão do evangélico? Mateus 28, versículo 19, tem um texto que nós chamamos de a grande? Muito bom. Então, começamos bem. Evangélico são aqueles que vão praticar a grande comissão. Qual é a grande comissão? O texto diz assim, Jesus, logo após ressuscitar, ele instrui os seus discípulos da seguinte maneira: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém por isso. Então temos uma missão aqui muito bem especificada. A missão nossa, ela é subdividida em ir. Nós, como evangélicos, precisamos ir. E você vai até onde? Cada um de nós vai ter a oportunidade de um avanço no espaço de geografia. Uns vão ir até o trabalho, outros irão até a escola, outros irão até o vizinho, outros irão até um outro cômodo da casa, outros poderão talvez atravessar os oceanos, mas todos nós precisamos ter clareza que precisamos ir. Nós substituímos, modernizamos o ir, quando dizemos assim, nós podemos ir em 3 formas. Nós podemos ir orando, nós podemos ir contribuindo, e nós podemos ir fisicamente, quando se fala de missões. Isso não é uma verdade absoluta. Você é chamado a sair da sua zona de conforto, a sair da sua geografia, a sair do seu lugar comum e dar um passo de amor ao Evangelho, dar um passo de amor a Jesus Cristo e levar a palavra aonde o Senhor abrir a porta, abrir uma oportunidade para que você ali esteja. E acredito que os demais pastores que aqui estão concordam comigo, pelo menos em parte. O sentimento que muitas das vezes fica é que os evangélicos dos nossos dias, eles esqueceram do ir. E o ir ficou condicionado aos pastores, aos missionários, só que o ir é uma responsabilidade de todo aquele que está em conformidade com o Evangelho. Muito bem, esse ir tem um propósito específico. Não é tão somente ir. É ir e fazer discípulos. Que bom que vocês lembram do texto. Nós temos que ir e fazer discípulos. E aí vem um outro desafio.
Porque esses discípulos, eles são mais do que membros de uma denominação. Esses discípulos, eles são mais do que ovelhas de um aprisco. Aqui nós temos várias denominações representadas, e eu não vou arriscar dizer o nome para não esquecer ninguém. Só que a proposta do Evangelho, a ordem mandatória de Jesus, é ir e fazer discípulos, e esses discípulos precisam ser a semelhança dele. E aí está um grande desafio. Fazer discípulos à semelhança de Cristo. Porque eu só vou conseguir fazer discípulos à semelhança de Cristo a partir que eu mesmo vivo uma vida à semelhança da vida que Cristo viveu. E, meus irmãos, isso é centralidade do Evangelho. Isso é centralidade de poder usar o termo, eu sou evangélico, porque o evangélico é aquele que vive a prática do Evangelho. E de fazer discípulos em todas as nações, esses discípulos devem ser batizados. O batismo é um reconhecimento da fé em Cristo. O batismo é uma resposta ao Evangelho. O batismo é o momento onde o receptor da palavra, ele entendeu, eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma transformação. Eu quero viver uma nova vida. E essa nova vida, ela não é simbolizada por uma nova veste física. Essa nova vida não é simbolizada por uma mudança somente de hábitos. Essa nova vida, ela tem um selo, ela tem um marco. E esse marco acontece no dia do batismo. E dentro disso, ensinando, e ensinar gera um esforço. Acredito que temos professores aqui. Eu mesmo já tive a oportunidade de dar aula por 7 anos na universidade. E sabemos que ensinar exige esforço. Dar uma aula de 1 hora, às vezes custou 10 horas de estudo prévio. Dar uma aula de 2 horas, às vezes custou ali livros lidos. A aula é somente uma síntese de um grande esforço que houve atrás. Então, para ensinarmos, precisamos estar comprometidos. Precisamos estar dispostos a pagar um preço prévio para adquirir um conhecimento que talvez eu já tenha, mas eu preciso transbordar aquele conhecimento a ponto de eu conseguir ensinar o outro, a ponto de eu conseguir ensinar o próximo. E, na minha humilde percepção, é necessário que o povo evangélico resgate essa marca do Evangelho, que pessoalmente eu tenho que ir, que pessoalmente eu tenho que me preocupar com fazer discípulos, que pessoalmente eu tenho que me preocupar em ensinar esses novos discípulos. E o que eu tenho que ensinar? Eu preciso ensinar essa boa notícia, porque Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa havia uma desesperança. Todos nós aqui de fé cristã conhecemos a Bíblia, a história do primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus, colocados num lugar de provisão e proteção que Deus assim gerou para eles, e incorre que Adão e Eva pecam. Adão e Eva dão ouvidos à serpente, e através daquela desobediência, eles vão ser destituídos de uma série de bênçãos. Eles vão ser punidos, das quais as punições maiores que eles têm é a morte física. Porque Deus não criou um ser tão perfeito quanto você, quanto nós somos, para ter uma vida temporária de 120 anos com muita sorte. Deus nos projetou para sermos eternos. Só que através do pecado, a morte entrou no mundo. Então, para mim, Gênesis 3, ele vai trazer o maior drama da história. Deus cria um homem e uma mulher, a sua imagem e semelhança, mas aquele homem e aquela mulher, eles são falhos em guardar as instruções de Deus,
eles pecam, o pecado entra no mundo, Deus dá sentenças para o homem, sentenças para a mulher, sentenças para a serpente, é um grande drama. Mas no meio daquele drama, vem a primeira visão do Evangelho, porque Evangelho é boa notícia, Evangelho é esperança. No meio de todo aquele drama, Deus diz para a serpente: olha, a situação está caótica, mas da descendência dela virá aquele que esmagará a tua cabeça. Aleluia por isso, amém? A esperança é lançada no meio do drama. E ali nós temos a primeira, ali começa a nascer o Evangelho. Quando no meio do caos aparece uma boa notícia. Quando no meio do caos, quando no meio da desesperança, aparece um novo começo, aparece uma nova oportunidade. E a partir dali, o homem vai vivendo nessa expectativa que vai surgir alguém da descendência da mulher, que vai de novo colocar o homem num lugar de bênção. E a partir daquele dia, Satanás não dormiu mais bem. Por quê? Porque ele sabia, toda vez que alguém nascia, pode ser esse, aquele que vai pisar na minha cabeça. Anos se passam, até que o nosso Senhor Jesus, ele vem à terra. Nosso Senhor Jesus, ele deixa a sua glória, ele deixa a sua majestade, reduz-se a uma forma humana e caminha nesta terra dos viventes por cerca de 33 anos. E quando o meu Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, ele vai até o final da sua missão, que era a cruz, aonde ele morreu para nos salvar, aonde ele morreu para nos dar vida. A morte de Jesus, ela traz vida para nós. Ele vai sacramentar a boa notícia. Quando Jesus morre, ele paga o preço dos nossos pecados. E ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita, ele está mandando uma mensagem: todo aquele que crê em mim, ele não vai perecer. Todo aquele que crê em mim, ele vai ter vida. Ainda que esteja morto, ele viverá. Novamente surge uma boa notícia. Então, as palavras dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, elas vão retratar com detalhes a materialização daquela boa notícia que foi prometida lá no Éden. Agora sim, o Filho de Deus se fez carne e ele conseguiu, com seu sacrifício, pagar o preço do meu e do seu pecado, para que nós pudéssemos ser reconciliados. Essa é a verdade plena do Evangelho. Essa é a verdade plena. Nós, pecadores, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós, pecadores, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, foi lançado uma boa notícia, foi lançado uma boa nova. E nós vivemos contextos, assim como os nossos irmãos de outras eras também viveram, de um grande ataque a essa boa notícia. Não é de hoje que a boa notícia da salvação é atacada. Hoje, por exemplo, nós somos atacados, como fé evangélica, pelo relativismo, como fé cristã, abrangentemente falando, pelo relativismo. E o que o relativismo diz? A Bíblia diz que não pode fazer isso, mas eu interpreto, entra a figura do eu acho que pode. É relativismo. A Bíblia fala, isso não pode ser praticado, mas filosoficamente, sociologicamente, tentamos buscar explicações para fazer com que aquela verdade, ela se dilua. E isso tem sido um mal que as igrejas dos nossos dias têm sofrido. Cada vez mais o relativismo, ele vai entrando dentro da cristandade. E aquilo que era inegociável passa a ser negociável. O relativismo é dos ataques
A distração é outro ataque. Estamos muitas das vezes distraídos. E nos distraímos com ofícios que são legítimos. Nos distraindo, às vezes buscando um sucesso profissional, um sucesso educacional, um sucesso familiar, que são todas coisas legítimas. Deus quer que tenhamos uma família bem-sucedida, amém? Deus quer que você seja abençoado, amém por isso? Mas nós não podemos deixar que essas coisas, elas assumam o lugar do id. Nós não podemos deixar que essas coisas assumam o lugar da minha responsabilidade de fazer discípulos. Nós não podemos permitir que essas coisas que são bênçãos, elas ocupem um lugar de primazia na nossa vida que deveria estar reservado somente para Deus. Um outro ataque que eu registrei aqui, dos nossos dias, é uma preocupação que temos com o politicamente correto. Hoje a igreja ela tem muita preocupação com o politicamente correto. E nós temos que entender que ser evangélico já está prescrito nas Escrituras. Não é o que achamos, mas sim o que as Escrituras dizem para nós. É a conformidade com o Evangelho. A partir do momento que eu saio da conformidade do Evangelho, eu sou qualquer outra coisa, menos evangélico. Eu sou qualquer outra... Eu posso me rotular com qualquer outro título, mas eu me distancio da essência do que é evangélico, que é, repito, para que possamos gravar, é estar em conformidade com o Evangelho. E a Bíblia nos faz algumas advertências quanto a isso. Eu vou ler aqui duas rapidamente. Em 2 João, segunda carta de João, no capítulo 1, versículo de número 9, diz assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, é uma advertência clara para nós. Algumas coisas são discutíveis, outras coisas não são. O Evangelho, ele já tem uma prescrição. E nós não podemos inferir, é como se fosse as autoridades que vão saber melhor que eu isso, as cláusulas pétreas da Constituição. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 12, quando vou falar das parábolas do reino, Mateus 24, 25, 28, são exemplos de cláusulas pétreas. Nós não podemos mexer nisso. Ali está a essência do ser evangélico. Ali está a essência do que é ser um discípulo de Cristo. Nós podemos, nas nossas diversas denominações, termos particularidades, podemos sim, mas tem que haver uma convergência total naquilo que se diz a característica do Evangelho. A característica do Evangelho tem que ser algo indiscutível para nós. Isso é tão importante que, quando Jesus está dizendo, ensinando seus discípulos, eles perguntaram, quando que o Senhor vai voltar? É uma preocupação já de 2000 anos. Quando que o Messias vai voltar? E Jesus, ele vai explicando, e em Mateus 24 ele vai dizer o seguinte, e quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, aí virá o fim. Então perceba que um evangelho genuíno, ele é tão essencial, que ele determina o final da nossa crença, porque o final da crença cristã é a volta de Jesus. Sejamos católicos ou protestantes, o final da crença nossa é que um dia Jesus vai voltar para governar o seu povo novamente. E esse ato glorioso, esse desfecho glorioso, ele está relacionado à propagação do evangelho do reino. Não o evangelho que eu penso que é certo, mas há um evangelho do reino. E se há um evangelho do reino, há evangelhos que não são evangelhos do reino. E aí, sobretudo a nós, os sacerdotes que aqui estamos,
vem uma preocupação, né? Para sermos fiéis ao Evangelho do Reino. Não obstante o ataque do relativismo, não obstante as distrações, não obstante aquilo que não é mais politicamente correto dizer ou não dizer. Porque, por exemplo, hoje, falar de pecado na igreja não dá ibope. Falar de pecado na igreja pode levar até algum tipo de sanção jurídica por ferir o politicamente correto. Mas nós temos que entender que, quando lemos a Bíblia, não lemos o que pensamos e achamos, mas lemos a vontade de Deus. Lemos aquilo que Deus tem de verdade para nós. Lemos aquilo que está prescrito. O que é o Evangelho? Paulo diz em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o meio pelo qual Deus deixou de instrumento para que as pessoas tivessem conhecimento da verdade. E ele usa até o termo, é o poder de Deus. Então o Evangelho não é qualquer coisa. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é simplesmente um recorte sociológico. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a própria vontade de Deus, que é de salvar o homem, que é de reconciliar o homem, que é de trazer o homem de volta àquele lugar que ele saiu lá do Éden. O Evangelho é o meio pelo qual Deus resgata, restaura a imagem, a semelhança do homem. O Evangelho é o meio pelo qual famílias são transformadas. Quer ver uma amostra aqui? Quem foi transformado neste lugar pelo Evangelho? Levanta a sua mão. Glória a Deus por isso. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a glória futura da igreja. A esperança do Evangelho, ela continua viva. Porque na esperança do Evangelho, nós aguardamos novos céus e nova terra. Na esperança do Evangelho, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Na esperança do Evangelho, aguardamos novos céus, nova terra. Na esperança do Evangelho, nós temos a certeza que vale a pena resistir, que vale a pena lutar, que vale a pena renunciar. E para finalizar, eu gostaria de deixar um último texto. Ele se encontra em 2 Timóteo, segunda carta, segunda instrução de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 1. E que essa instrução de Paulo a Timóteo, nessa reflexão sobre a importância do Evangelho, isso fixe no seu coração. Diz assim, Paulo, ele usa até uma palavra forte, ele usa conjuro-te, é como se fosse, eu estou te implorando, Timóteo, presta atenção no que eu estou te dizendo, olha para mim no que eu vou te dizer, Timóteo. E ele prossegue, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação do seu reino, atenção, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu queria que nessa noite, dada essa oportunidade maravilhosa que essa casa nos abre, encerrar essa breve reflexão, te lembrando o Evangelho. Evangélico, aquele que está em conformidade com o Evangelho. Não é aquele que se batizou numa denominação que nós chamamos hoje de protestante.
é aquele que está em conformidade com o Evangelho. Pregue a palavra. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.